Olá, pessoal! Boa tarde! Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus. Como que vocês estão? Espero que bem. Com muita alegria no coração, nós estamos aqui para dar sequência na leitura dos evangelhos. E nós estamos fazendo a leitura do evangelho de Mateus para a glória de Deus. Vamos orar? Papai, o Senhor é lindo, majestoso e sublime. Não há outro como o Senhor. Muito obrigada por nós termos o privilégio de te chamar de Pai. Muito obrigada, porque nós temos esse lugar seguro de filhos. Aleluia! Derrama sobre nós a tua alegria, a tua paz e a tua graça. Que nós possamos nos lançar em ti todos os dias e em todo tempo. Em tempo e em fora de tempo. Porque o Senhor é socorro bem presente na hora da nossa angústia, que nós venhamos a decidir hoje aclamar, pedir socorro, porque o Senhor é o lugar seguro. Ah, papai, em nome de Jesus, nos toque do alto da cabeça à planta dos pés. E se houver alguém aqui que nunca teve uma experiência com o Senhor no sobrenatural ou no transcendental, ah, Paizinho, em nome de Jesus eu peço para que essa pessoa tenha um contato com o Senhor. Em nome de Jesus. Seja na esfera sobrenatural, seja na esfera transcendental. Em nome de Jesus. E, Paizinho, a todos nós eu peço que nós tenhamos um coração obediente, um coração como o seu. Abra nossa mente para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar hoje, esse alimento precioso que é a sua palavra. Porque eu creio que aonde a sua palavra ela é anunciada, existe cura, existe libertação, existe salvação, confronto, conforto, paz, alegria, transformação de caráter. Existe vida. Então eu declaro vida sobre nós. Eu declaro vida sobre cada estado, sobre cada cidade, sobre cada bairro, sobre cada rua, sobre todos os países do mundo. Em nome do Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é muito bom ter vocês aqui e vamos então dar sequência nas nossas leituras para a glória de Deus e eu quero te incentivar a ler a Bíblia todos os dias. Então eu leio com você, até que você consiga ler sozinho. Amém? Então vamos lá, capítulo 15 do Evangelho de Mateus para a glória de Deus. Jesus e a tradição dos anciãos. Pega a sua Bíblia aí e acompanha essa leitura comigo em nome de Jesus e creia. Jesus está aí com você por meio do Espírito Santo, amém? Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. Quem maldizer o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E, convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra na boca dela, mas o que sai da boca dela. Isto sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão em um buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entendem? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa.
porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. A mulher cananeia. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Jesus cura muitos enfermos. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos. E estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. O pedido por um sinal. Capítulo 16. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: Chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não serão capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado ou para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: Fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não trouxemos o pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? Sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembraram dos 5 pães para 5.000 homens e de 4 cestos que vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus.
Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é o João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? E eu quero parar um pouquinho aqui para te fazer essa pergunta. E você? Quem você diz que Jesus é? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será também ligado nos céus, e o que você desligar na terra também será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá te acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Tome a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, este a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Sabe, meu querido, minha amada, meus irmãos, porque vocês são meus irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. Glória a Deus por isso. Eu quero te dizer que não é sobre religião, não é sobre igreja, não é sobre doutrina, não é sobre culto, é sobre um Deus que é vivo, um Deus que é o seu Pai que ama você, um Deus que é o meu Pai que me ama, que Ele deseja se revelar a você de uma forma intensa e profunda, de uma forma tão simples e tão clara e tão transparente. E sabe que a palavra de Deus é um meio poderosíssimo para Ele fazer isso. Sabe que o conhecimento dessa escritura, o conhecimento desses textos é fundamental para que eu e você venhamos a ter o nosso espírito e a nossa alma despertados para a realidade de quem nós realmente somos. Sabe, eu sei que nós estamos vivendo situações muito difíceis e mesmo antes dessa pandemia que trouxe um caos na saúde, que trouxe um caos na economia, algumas pessoas já viviam em tempos muito difíceis. Existem pessoas, assim como eu, que desde o ventre da mãe vive tempos difíceis, né? Mas eu quero te dizer que existe uma esperança, sabe? Não em pessoas, mas em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, sabe do que? Eles são reais. Eles são reais. Eu não estou aqui para fazer menção a você a algo fictício, a algo ilusório, a algo que não existe, é algo poderoso. E a palavra de Deus é poderosa para transformar qualquer ambiente e qualquer pessoa. E é por isso que eu libero ela sobre as nossas vidas, porque eu creio nessa vida que emana dela. E eu declaro pelo poder do sangue de Jesus que você que está pensando em desistir, pensando em parar, você que está pensando em se matar, você que tem cortado os seus braços com, sabe, como um último grito assim, pedindo socorro, em nome do Yeshua HaMashiach, você vai encontrar esse socorro nele,
porque eu profetizo sobre a sua vida, a vida de Jesus. Eu declaro que essa agonia, essa ansiedade, essa síndrome do pânico, essa depressão, essa dependência emocional, ela cessa da sua vida agora pelo poder do sangue de Jesus. Porque assim como Ele me libertou de todas essas coisas, os pensamentos de morte, eu tentei suicídio várias vezes, assim como Ele me resgatou, Ele também vai te resgatar. E eu não estou falando sobre uma igreja, eu estou falando sobre o Filho de Deus, porque Ele existe. Eu estou falando sobre um Pai sublime, sobrenatural e transcendental, poderosíssimo, que criou tudo que nós conhecemos. Ele é tão grande, gente, tão grande, mas Ele cabe exatamente nesse buraco que existe dentro de você e de mim. Ele quer preencher você nessa tarde. Creia nisso, abre seu coração para Ele em nome de Jesus. Capítulo 17. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo a nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus, aproximando-se, e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite de dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário. Fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles estavam se referindo a João, aquele que batizava no Rio Jordão. A cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhe digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e do jejum. De novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das suas dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos, mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol
e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos sacerdotes. Paga por você o imposto e por mim. Glória a Deus. O maior no reino dos céus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Os tropeços. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. A ovelha desgarrada. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum desses pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 e indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. E mais uma vez eu quero dizer isso ao seu coração. Deus, Ele ama você. E Ele fica muito feliz quando nós entendemos essa verdade. Ele se alegra muito quando nós entendemos o nosso lugar de filhas e filhos amados, independente dos erros que você comete, independente das falhas que você tem. Ele ama você e Ele deseja que você compreenda hoje que você é um filho amado, que você é uma filha amada. E quando nós entendemos isso, esse entendimento nos leva a crer que Jesus é Filho de Deus, que foi enviado aqui na Terra para nos resgatar, para nos salvar, para nos unir, porque haverá um tempo em que Ele voltará para nos levar para nossa casa eterna. Sabe que Ele é poderoso para arrancar toda a dor do seu coração. Ele é poderoso para transformar a sua história e fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você espera. Sabe, se os homens, se as pessoas, os seus pais, seus familiares te decepcionaram, te abandonaram, te rejeitaram, Deus, Ele não faz isso conosco. Existe um texto que eu sou apaixonada com ele no livro do profeta messiânico, do profeta Isaías, que fala assim: pode uma mãe se esquecer do filho que mama? Cara, isso é impossível de acontecer. Mas ainda que isso aconteça, a palavra do Senhor nos diz que Deus, sobretudo, não se esquece de nós. Porque os nossos nomes estão gravados nas palmas das mãos dele, ele ama você. Independente da sua fraqueza, independente da sua negligência, ele ama você. E eu torno a dizer, não é sobre uma igreja, não é sobre pastores, não é sobre denominações, não é sobre religião. Não é sobre isso, é sobre o Yeshua HaMashiach, é sobre Jesus, sobre o Cristo, o Messias de Deus, que veio aqui nessa terra para nos religar ao Pai eternamente. Amém? E aí a palavra segue dizendo assim: como tratar um irmão que peca? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas,
Exponha o assunto à igreja e, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhe digo que tudo o que ligar aqui na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra também será desligado no céu. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E creia, Deus está aqui entre nós. Ele está aqui em nosso meio, alabaçou, decanta, erebaciri, limini, cantarai. E eu quero te convidar agora, nessa tarde, a concordar comigo. Que toda maldição sobre a sua vida já foi quebrada. Que todo pensamento de morte já caiu por terra, já foi desligado no céu e desligado também na terra. Eu declaro, alamanai, esou, decantarai sobre a sua vida pensamentos de vida, de paz, de bem, de alegria, de viver a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. A parábola do servo que não queria perdoar. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda. Por que você me implorou? Será que você também não poderia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês se no seu íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Amados, o perdão é algo muito importante. Muitas vezes nós estamos com a nossa vida amarrada, paralisada, nada dá certo porque nós não conseguimos liberar perdão. Eu sei que não é fácil. Algumas pessoas que me conhecem sabem o meu testemunho. Eu fui abusada na minha infância por pessoas muito próximas, por familiares. Gente, não é fácil você perdoar essas coisas, porque a nossa inocência é roubada de nós. Só que se eu não liberasse perdão, era a minha vida que ia estar amarrada, era a minha vida que ia estar comprometida. Então o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar, e o Espírito Santo vai construindo esse processo de perdão dentro de mim até que eu perdoe verdadeiramente. Então, em nome de Jesus, libere perdão, seja lá o que aconteceu com você, libere a sua vida, viva, porque Jesus morreu na cruz para você viver, amém? A questão do divórcio, capítulo 19. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: Então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher?
Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Jesus abençoa as crianças. Então trouxeram algumas crianças a Jesus, para que ele lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeça de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali, o jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom, só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem então disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, vende os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você.
Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é bom. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhe disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo-ão aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, uma à direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o meu cálice, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que lição, né, meus queridos? A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. E eis que 2 cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: Senhor, que se abra os nossos olhos. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e os seguiram, sabe? Que é isso que Deus quer que nós façamos hoje. Que nós venhamos a importuná-lo até que se cumpra um milagre nas nossas vidas. Até que essa vontade de morrer saia de dentro do seu coração. Até que essa depressão seja arrancada da sua alma. Até que essa síndrome do pânico saia. Até que essa dependência emocional saia. Labacou, Yebaixa, Manaia, Candere, Bassuri, Limini, Cantarai, em nome de Jesus. Nós possamos nos expor diante dele. E agora nós vamos ler o último capítulo de hoje, que é o capítulo 21. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles, e logo ele deixará vocês novamente os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas.
E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A figueira sem fruto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. A autoridade de Jesus. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas e quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João, do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos dois filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Isso é tremendo, né, amados? A parábola dos lavradores maus. Escutem outra parábola. Havia um homem em terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabia a ele. Mas os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram ainda o outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vir o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Eles responderam:
fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês assim, ó, poderosamente em nome de Jesus. E que você entenda nessa tarde o quanto você é precioso, preciosa, valioso e valiosa, que você é filho e filha e que Deus te ama muito. Que Deus te ama muito, 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 muito. E eu quero te fazer um convite nesse momento. Se você não entregou ainda a sua vida a Jesus, eu quero orar com você para que você faça isso. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor, Ele deseja pegar na sua mão nessa tarde e arrancar você dessas densas trevas. Ele deseja te dar a paz e a alegria como você nunca experimentou. Ore comigo. Jesus, eu quero te receber como sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Deus, hoje eu entendi um pouco mais sobre a sua paternidade. Eu entendi um pouco mais sobre esse lugar de filho que eu ainda não conseguia me achegar, mas eu quero. Então eu confesso, Senhor Jesus, como sendo o Senhor e Salvador da minha vida. Eu nem sei direito o que é isso, mas eu quero experimentar. Me ajude a te obedecer e gere em mim um coração puro. Gere em mim um coração de um homem e de uma mulher que deseja conhecer ao Senhor e a sua palavra. E eu quero conhecer a sua vontade para mim. Arranca do meu coração todo pensamento de morte, toda tristeza, toda angústia, me tira da depressão. Eu te peço todas essas coisas em nome do seu Filho amado Jesus, crendo que o Senhor me ouve. Aleluia. Meu amado e minha amada, eu tenho convicção de que Ele nos ouve. Jesus me tirou de lugares tão sombrios e eu quero te dizer que existe paz e alegria nele. Existe felicidade nele. Existem as adversidades, sim, que são provenientes dessa terra, do lado de cá do paraíso nós vamos passar por situações difíceis, sim, mas quando nós estamos de mãos dadas com Ele, tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil porque nós temos a esperança da vida eterna, e independente do que acontecer aqui nessa esfera terrena, nós temos a plena convicção de que nós não estamos sós, de que existe um Pai, de que existe um Senhor, de que existe um Deus, um pastor que zela por nós, que é o nosso Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E ontem eu falei errado, né? Eu falei que hoje nós íamos finalizar a leitura de Mateus, mas não, é amanhã. Porque nós dividimos os capítulos em 4 dias, né? Então amanhã nós vamos finalizar para a glória de Deus, ó. Beijo, tenha uma excelente tarde.